Olá, seguidor Treino Foco, tudo certo? Hoje eu vou trabalhar diretamente da tela do computador, como vocês podem ver, e nós vamos trabalhar ainda a ideia do treinamento intervalado, dando continuidade à série sobre treinamento intervalado. Só que eu vou tentar reforçar algumas ideias do treinamento intervalado e mostrar algumas opções de metodologia de exposição da carga intervalada. Então eu vou buscar por meio gráfico aqui mostrar para vocês formatos ou ideias de como trabalhar cargas buscando condicionamento aeróbio de forma intervalada. Então o vídeo de hoje tem esta peculiaridade. Acompanhe que eu tenho certeza que será bem interessante. Bem, seguidor, como eu já descrevi na chamada, nós vamos trabalhar algumas ideias de como intervalar as cargas de treinamento na busca de um condicionamento aeróbio. Nós já estamos trabalhando essas ideias por meio de vídeo, então nós já estamos aqui no quarto programa sobre a série de treinamento intervalado, e hoje vamos abordar algumas coisas do HIIT, do intervalado de alta intensidade também. Vejam bem, para a gente começar a ideia e o trabalho, eu tenho aqui na frente um gráfico do sistema cartesiano. Então um gráfico do sistema cartesiano dessa forma tem um eixo Y e um eixo X, ou seja, um eixo vertical e outro horizontal, onde nós temos duas variáveis expostas nesses respectivos eixos. Então nós temos aqui a frequência cardíaca no eixo Y em batimentos por minuto, a unidade de medida da frequência cardíaca, e o tempo em minutos, também a variável tempo expressa no eixo horizontal em unidades de medida de tempo. Muito bem, agora aqui eu vou expor um treinamento intervalado, aonde nesse treinamento intervalado eu vou trabalhar com a ideia, eu vou trabalhar aqui com um ponteiro para que a gente possa ajudar com a caneta, eu vou trabalhar com a ideia de um processo de aquecimento inicial, onde eu fico 2,5 minutos, ou 2 minutos e meio, e faço uma elevação da frequência cardíaca para 110 batimentos em média, que nós vamos trabalhar com a ideia de média. Então vamos imaginar que você está na academia, vai treinar na academia, vai treinar seu cliente na academia e você vai fazer uma preparação para um trabalho intervalado. Você não vai entrar já pesado, forte no trabalho intervalado e você está controlando essa intensidade do esforço através do cardiofrequencímetro. Então você vai colocar uma intensidade, uma velocidade tal na esteira que permita a ele, nos 3 primeiros minutos, alcançar uma frequência cardíaca aproximada em torno de 110 batimentos por minuto. A partir desse processo, nós já poderíamos considerar os próximos 4 minutos, vejam bem aqui, os próximos 4 minutos, aonde eu vou elevar essa velocidade da esteira a um patamar ao qual a frequência cardíaca venha se expressar em torno de 130 batimentos por minuto. Então nós podemos considerar esses 2 primeiros momentos aqui como momentos preparatórios para o trabalho intervalado, onde nós estamos preparando o sistema cardiovascular e também o aparelho locomotor para um trabalho intervalado que vem na sequência, e por isso nós vamos gradativamente aumentando a carga de trabalho. Então vejam bem, o controle aqui é feito pela frequência cardíaca, nós não temos aqui uma pré-determinação da velocidade da esteira. Esse trabalho é feito único e exclusivamente pelo controle da frequência cardíaca. Então eu posso trabalhar, caso eu tenha uma esteira que me permita também fazer inclinações da plataforma de corrida da esteira, eu posso trabalhar com a ideia da inclinação. Então, por exemplo, vamos imaginar que para atingirmos a frequência cardíaca de 110 batimentos, nós tenhamos elevado a velocidade da esteira para 9 km por hora. Em 9 km por hora, o indivíduo relativamente bem condicionado atingiu 110 batimentos de frequência cardíaca. Isso num plano horizontal na esteira. Para elevarmos a 130, vamos imaginar que nós mantemos então a velocidade e elevamos a inclinação. Passamos a colocar cargas inclinadas na esteira. É uma opção. Tendo uma esteira que me permita tanto inclinar quanto aumentar a velocidade, eu posso trabalhar com essas duas variáveis de carga, no sentido de aumentar a carga para um patamar, sim, médio, vejam bem, pré-determinado de 130 batimentos por minuto. Muito bem, agora eu dou prosseguimento a um trabalho intervalado, onde foi feita uma preparação prévia, um trabalho gradativo de evolução de carga. E vejam bem agora aqui. No próximo 1 minuto, eu estabeleço uma velocidade ou uma inclinação, ou ambos, velocidade e inclinação, que leve esse indivíduo a uma frequência cardíaca de 148 batimentos por minuto, em média é isso. E vou manter essa carga ao longo de 1 minuto.
Terminado esse 1 minuto, eu baixo essa velocidade, eu vou voltar todas aqui porque não entrou na sequência correta. Ok. Eu baixo essa velocidade ou inclinação da esteira para novamente atingir um patamar médio de 130 batimentos por minuto. Ou seja, eu tive uma carga mais elevada, eu baixo agora para uma carga menos elevada de esforço. Essa carga pode ser dosada na esteira pela velocidade ou pela inclinação da esteira. Mas de qualquer forma, nós temos uma elevação do sistema cardiovascular e respiratório e um decréscimo dessa elevação do sistema cardiovascular e respiratório, mensurado essa elevação e decréscimo através de uma das nossas variáveis, a variável de frequência cardíaca. Permaneço nesse patamar de 130, por exemplo, por 4 minutos. Esses 4 minutos, a frequência cardíaca não vai se manter exatamente no 130, ela irá flutuar um pouco acima, um pouco abaixo, mas ao concluir os 4 minutos, ao encerrar esses 4 minutos, eu passo a elevar a velocidade ou a inclinação, ou ambos, a um patamar tal que, novamente, leve esse meu cliente, esse praticante, a um patamar de frequência cardíaca de 148 batimentos e, nesse patamar, eu pretendo ficar em torno de 1 minuto, nesse patamar mais elevado da intensidade do esforço. Feito isso, encerrado esse 1 minuto de carga mais elevada, nós voltamos a baixar ou a velocidade, ou a inclinação, ou ambos, mas a um patamar tal que me permita obter novamente uma frequência cardíaca média de 130 batimentos por minuto. E dessa forma, permanecer em torno de 4 minutos, nessa carga nova agora de 130. O que nós podemos perceber? O 130 de frequência cardíaca é considerado nesse trabalho intervalado de cargas como a frequência cardíaca ou como a velocidade e inclinação da esteira de carga mais baixa dentro do trabalho intervalado. É considerado a carga mais baixa. A frequência cardíaca, por sua vez, de 148 batimentos, ela é considerada nesse trabalho como a frequência cardíaca que expressa uma velocidade e uma inclinação tal da esteira de maior carga de trabalho. Como nós podemos perceber aqui, nós temos um tempo onde nós atuamos com essa forma de intervalarmos as cargas. Então nós podemos considerar os primeiros 4 minutos, 5, somando mais 4, 9, mais 10 minutos, um total de 14 minutos aqui, trabalhados dentro dessa configuração de trabalho intervalado, dentro desta configuração do trabalho intervalado. Então nós teríamos aqui 14 minutos. Nós poderíamos jogar o dobro, nós poderíamos aumentar isso, ou mais do que o dobro, aumentarmos, por exemplo, para 30 minutos com essa configuração de carga. Em torno dos 130, como a carga mais baixa do trabalho intervalado, ou em torno de 148, com uma carga mais alta dentro do trabalho intervalado. Podemos fazer esse trabalho, como também podemos parcelar e intervalar essas cargas de uma forma diferente. Vamos imaginar que nós dividimos isso aqui. Seria uma outra situação de treino, uma situação de treino que nós vamos chamar agora de B, e essa situação de treino que nós acabamos de ver de carga intervalada nós vamos chamar de A. Nessa situação de treino B, vejam bem, as cargas menores serão as cargas que irão elevar a frequência cardíaca a um patamar de 148 batimentos por minuto. E iremos manter essa carga num primeiro momento de 1 minuto. Num primeiro momento. Após essa carga, nós vamos atingir uma velocidade e uma inclinação tal que leve o praticante a uma frequência cardíaca de 170 batimentos por minuto. Considerado agora, nessa situação B do treinamento, a carga mais intensa. O que era na situação A considerado carga mais intensa, os 148 batimentos, agora na situação B, ou nesse planejamento intervalado de cargas, na situação B, 148 passa a ser a dose de carga mais leve dentro da programação intervalada. E uma dose de carga com maior velocidade ou maior inclinação, ou com ambos, para obter um valor de 170, é considerado agora o valor da carga mais alta. Dado isso num patamar aproximado de 1 minuto, nós baixamos novamente a velocidade e a inclinação da esteira para atingirmos um patamar médio em torno de 148. Mantemos isso, por exemplo, isso é um exemplo, não é um modelo, mantemos isso, por exemplo, por um tempo determinado aproximadamente de 3 minutos, voltamos a elevar a velocidade e a inclinação da esteira para um patamar de
170 de frequência cardíaca. Mais uma vez, repito e reitero, o valor da velocidade e da inclinação da esteira, obviamente são importantes, mas aqui não são variáveis agora de controle do trabalho intervalado. O que passa a ser o controle do trabalho intervalado é a resposta cardíaca a essa dose de carga. Então eu posso, num primeiro momento, jogar essa carga a 170, aumentando mais a velocidade do que a inclinação da esteira. Num segundo momento, eu posso elevar novamente essa carga de esforço cardiovascular e obtendo um valor de frequência cardíaca novamente em torno de 170 batimentos, elevando, por exemplo, mais a inclinação do que propriamente a velocidade. Ou seja, eu estou trabalhando com as variáveis de carga, modulando essas variáveis de carga num treinamento intervalado, mas a modulação dessas variáveis de carga num treinamento intervalado são feitas rigorosamente pelo controle da frequência cardíaca. Então as variáveis são ajustadas, moduladas, para obter valores específicos ou próximos a valores específicos da frequência cardíaca. Permitindo obter o valor de 170 em aproximadamente 1 minuto, eu poderia, mais uma vez nessa situação, baixar as cargas para que a frequência cardíaca obtenha 148. E feito isso, nós temos aqui 1, 2 minutos, 5 como exemplo, 6, teríamos aqui 9 minutos aproximadamente desse trabalho com uma segunda forma de carga. Poderíamos fazer essa rotina de intervalamento das cargas durante, por exemplo, 20, 25, 30, 40 minutos intervalando as cargas dessa forma. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa videoaula de hoje do Treino em Foco é a análise das cargas da situação A aplicada num trabalho intervalado e da situação B por um trabalho também intervalado, aonde as cargas da situação B, que são, eu estou reiterando essa informação, as cargas da situação B, que são as mais leves, num trabalho de A, ou no trabalho de A, ela era considerado cargas mais elevadas. Então, depende muito a quem eu estou aplicando esse treinamento e considerar esse fator. Qual seria o melhor treino intervalado? Treino A ou treino B? Eu poderia responder para vocês que depende. Depende a quem eu estou aplicando esse treinamento, que condições de treinamento esse indivíduo apresenta, que faixa etária ele é, qual é o grau de experiência dele no treinamento e qual o objetivo desse indivíduo a um treinamento intervalado, para podermos ter uma opinião mais qualificada no sentido de dizermos que o treino A ou o treino B passam a ser o mais indicado e o mais adequado para um determinado indivíduo. Então nós teríamos que fazer leituras de anamnese e interpretações de condição física desse indivíduo para podermos optar. De qualquer forma, são ideias de intervalamento de carga. Nós poderíamos ainda pensar, para um determinado indivíduo, em aplicarmos um treino exatamente como se encontra aqui nesse gráfico. Teríamos o trabalho dito de preparação, aquecimento, uma volta calma dos 148 durante 4 minutos para baixar a frequência cardíaca para 100 e depois sim nós encerraríamos o treino. Então teríamos aqui uma volta calma e nós poderíamos pensar no treinamento a partir desse momento que eu estou marcando agora aqui, deste momento de intervalamento de carga até este momento do intervalamento de carga, nós podemos pensar num treinamento exatamente como ele se encontra agora aqui. Nós teríamos todo esse período onde nós teríamos 2 blocos de intervalamento de carga. Nós teríamos o bloco A, como descrito aqui, frequências cardíacas controladas para baixa 130 e alta 148. Baixa 130 e alta 148 intervalando cargas. E um segundo bloco, obviamente mais intenso de carga intervalada, aonde nós teríamos baixa com 148 e alta com 170 de frequência cardíaca. Baixa com 148 e alta com 170 e assim sucessivamente durante um período de praticamente aí 30 minutos de carga intervalada ao final desse período. Então nós teríamos 2 blocos. Podemos pensar assim também num treinamento intervalado? Podemos, desde que as justificativas para aplicar um treinamento intervalado em 2 blocos distintos de carga, como nós temos aqui, tem alguma justificativa de aplicação para um determinado praticante. Então nós temos que interpretar esta carga para quem e em que condições está treinando. Mas é uma possibilidade de intervalamento de carga. Então, durante a videoaula de hoje do Treino em Foco, eu tentei buscar para vocês de uma forma gráfica, explorando um único gráfico, repercutir videoaulas que nós já apresentamos anteriormente, práticas, onde eu apresentei a questão do intervalamento de carga no primeiro momento com caminhada, apresentei o intervalamento de carga numa segunda videoaula através de corridas no campo
E um terceiro momento de intervalamento de cargas nós fizemos com um trabalho intervalado em escadaria com uma atleta de futsal. E hoje aqui eu venho discutir, trabalhar um pouco melhor essa ideia do intervalamento de cargas a partir dessa noção em 2 blocos, se isso se justificar para um determinado praticante, ou a aplicação de somente um bloco ao longo de 20, 30 minutos com intervalamentos de carga segundo a ideia do bloco A de intervalamentos de carga, ou seguindo o bloco B do intervalamento de carga. Então são ideias, e aqui vejam bem, o controle foi feito pela frequência cardíaca. Poderíamos, por exemplo, ao invés da carga alta ter uma aplicação de 1 minuto de carga, poderíamos passar essas aplicações de 1 minuto para 2 ou 1 minuto e meio. Poderíamos fazer esse tipo de estratégia metodológica ao intervalarmos as cargas. Mas essas estratégias eu vou trabalhar com vocês em outras videoaulas, onde nós vamos trabalhar também com a ideia do HIIT, até para a nossa próxima videoaula, a ideia do HIIT com intervalamento de carga, fazendo modelos controlando pela velocidade da esteira, sem o uso, por exemplo, do cardiofrequencímetro, ou acoplado ao uso do cardiofrequencímetro, nós podemos intervalar essas cargas. Mas isso é uma ideia que eu vou trabalhar com vocês numa próxima videoaula. Vamos explorar ideias metodológicas do intervalamento de carga. E depois eu vou fazer numa próxima videoaula também uma correlação com um trabalho intervalado em caixa de areia. Fazendo trabalhos intervalados de alta intensidade em caixa de areia e jogando algumas outras variáveis de controle de carga para que você, seguidor do Treino em Foco, possa entender bem as estratégias metodológicas de aplicação de carga de treino. Então hoje aqui nós discutimos um aspecto e vamos discutir em outros treinamentos esses aspectos também. Ok, pessoal? Agradeço a todos, espero que tenham gostado da videoaula de hoje, espero que tenha contribuído aí para a interpretação e o raciocínio de prescrição de treinamento dos seguidores do Treino em Foco. Aguardo vocês na próxima videoaula discutindo ainda trabalhos intervalados e na próxima videoaula, como eu disse, vamos aí analisar o High Intense Interval Training, ok? Grande abraço, até o próximo programa. O nosso objetivo hoje no Treino em Foco, se vocês perceberem também o grau de sudorese já está acontecendo, mas o nosso objetivo hoje, nessa videoaula do Treino em Foco, a primeira videoaula sobre o HIIT, era apresentar possibilidades intervaladas de carga, controlar a distância ou o tempo de cada dose de carga